uma nova esperança. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel, agora no capítulo 43. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal, curtir, comentar, serão todos muito bem-vindos. Diz assim então a palavra santa do Senhor. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Estamos no capítulo 43 de Ezequiel, e Deus diz que a glória do Senhor retorna ao templo. Deus diz que o Espírito dele estaria para sempre com Israel. Nada afastaria a sua presença, pois ele, Deus, mandou reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E agora o próprio Deus envia a lei do templo para eles seguirem, serem fiéis à planta de construção, para levantarem um novo templo do Senhor. Então, Israel não mais iria se prostituir ou adorar ídolos sem vidas. Quantos de nós, irmãos, também precisamos de uma nova esperança, de uma nova construção, e restaurar totalmente novo. Muitos pensam dormir e quando acordar seus problemas foram resolvidos. Deus quer você restaurado, isso é verdade. Uma nova pessoa. Deus é Deus amoroso, abençoador, assim como ele restaurou Israel. E olhe que um Israel incrédulo, ele pode restaurar então qualquer vida que ele desejar. Acredita nisso? Basta estares na presença de Deus, dobrar seu joelho, orar, buscar o Senhor. Ele fará uma restauração completa em sua vida. Hoje, talvez, muitos até podem dizer: mas o templo do Senhor foi destruído novamente. Hoje Israel está sem templo, sem sacrifícios. A profecia para Israel ser sempre Israel não vingou. Como assim, irmãos? Acho que você não entendeu. A melhor pergunta talvez poderia ser: onde está o templo do Senhor que nele vive para sempre? Deus sempre se referiu à vinda do seu Filho Jesus, em que a sua igreja seria levantada e ninguém mais mexeria com a glória do Senhor, que agora não era mais algo físico, e sim espiritual. E com isso o corpo dos servos, dos filhos de Deus, são estes o novo templo perpétuo, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você, em mim, que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e tem seu Espírito como guia em toda a sua vida. Ao lermos 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Por isso, irmãos, tanto o profeta Jeremias, no capítulo 31,
versículo 33, quanto o autor do livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, diz que a construção, a palavra, estaria agora em nossos corações e mentes. Isso daqueles que estiverem na presença do Senhor. Vamos ler Jeremias 31, 33? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Vemos esse mesmo texto em Hebreus 8:10. Irmãos, vocês lembram do tempo de Noé que a Bíblia expressa? Que Deus disse que não destruiria mais o mundo, não destruiria mais os animais, as árvores, por causa do pecado dos homens, visto que os únicos que pecaram foram a humanidade, não os animais. Então, Deus disse que não mais iria destruir o mundo por causa de seus pecados humanos. É raro. Assim foi na época de Ezequiel. Deus estava expressando a vinda da igreja do Senhor. Nós, que não haveria mais pecado ou erro em Israel que tirasse a glória de Deus. Ou seja, em Jesus Cristo somos salvos pela graça dele, irmãos. Nada que façamos pode retirar isso, e nada que não façamos pode também retirar isso. Somos salvos porque Deus assim o quis, mas isso não nos tira a responsabilidade do agir correto. Assim como Israel pecou e Deus puniu, mas salvou os remanescentes. Deus mostrou que ele sempre ganha. Nada de mal que Israel faça tirará ou tira a glória de Deus, que agora está em Jesus Cristo nosso Senhor. E nós somos salvos pela graça do Filho de Deus. Isto é a glória de Deus eternamente. Nós, como igreja, irmãos, igreja do Senhor, somos a glória de Deus e Ele habita em nós. Por isso devemos manter nossos corpos santos e agradáveis a Deus. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, como Deus teve misericórdia de Israel e o restaurou, Deus também restaurará cada um dos que se voltarem ao Senhor em Cristo Jesus. Eu e você, irmãos, nós somos salvos pela graça e no amor de Deus em seu Filho. Se na época de Ezequiel, Deus disse que não haveria mais prostituição em Israel que tirasse a glória de Deus, pois a igreja seria montada, levantada e estaria presente pelos séculos dos séculos, e essa igreja está até os dias atuais. A glória de Deus ficou realmente no mundo inteiro. São 2000 anos que a sua igreja está presente e glorificando a Deus. Pois nosso corpo é o templo do Senhor e a sua glória está em nós pela sua misericórdia. Por isso, irmãos, devemos ser gratos eternamente a Ele pelo privilégio de sermos chamados Filho de Deus e salvos pelo Senhor Jesus, o Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua glória agora está entre a humanidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sempre tentaram a destruir, mas permanece fiel, permanece atuante, permanece glorificando a Ti e multiplicando no mundo inteiro. O inimigo sempre tenta e tentará atrapalhar a Tua igreja, mas quanto mais tenta, mais ela cresce, porque nada pode contra a glória do Senhor e o que Ele determinou. Pai, abençoa cada irmão, irmã e ouvinte que está nos ouvindo agora, que eles entendam isso, que a glória do Senhor está entre nós. Isto é, há uma nova esperança, uma nova construção em cada lar, em cada vida, em cada saúde, em cada situação adversa que
cada um esteja passando nesse momento. Pai, obrigado por essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.